Bom dia, igreja. Bom dia, comunidade das nações. Bom dia, mulher de Deus. Que Deus abençoe a sua sexta-feira. Obrigada pelo seu sim nessa devocional. Obrigada pela sua disciplina diária de estar aqui todos os dias participando, ou aqui no ao vivo, como agora nós temos 68 mulheres, 7h33, ou aí no gravado, no melhor momento do seu dia. Que Deus te abençoe, que Deus te recompense por essa busca pela presença dEle, pelo seu crescimento na leitura da palavra, tá bom? Um beijo para você, viu? Hoje, dia 25 de julho, o tema da nossa devocional é Demolindo Fortalezas. Esse tema tá forte, viu? Demolindo Fortalezas. E aqui a devocional foi escrita pelo nosso querido bispo J.B. Carvalho, e é um tema que ele tanto ministra nas nossas vidas durante os cultos da nossa igreja, tá? Vocês vão, assim, ser fortemente impactadas por esse tema de hoje. Nossa devocional de hoje é a devocional 206 de 365. Então, nós estamos, desde o início do ano, aqui nessa devocional, e a devocional 5h30 começou o ano passado, então que Deus abençoe você, que está aqui desde o início, divulgue a nossa devocional, compartilhe os vídeos, para que alcance mais mulheres. E o texto aqui de indicação é Romanos 12, versículo 2, tá? O versículo específico é o 2, mas nós iremos ler todo o capítulo 12, tá bom? Todo ele. E aí eu quero que você acompanhe aí. Diz assim, Romanos 12. Ofereça a vida a Deus, é o título aqui na versão da Bíblia, a mensagem. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear. Entreguem a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Ao escrever para vocês, sinto profunda gratidão por tudo que Deus me deu, especialmente pela responsabilidade que tenho por vocês. Vivendo assim como cada um de vocês, em pura graça, é importante que não tenham um conceito errado de vocês mesmos, achando que tem alguma bondade para apresentar a Deus. Não, é Deus que concede tudo a vocês. O único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, não pelo que somos e fazemos por Ele. Assim, somos como as várias partes do corpo humano. Cada parte tem seu significado no corpo, visto como um todo, mas não o contrário. O corpo de que estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Cristo. Cada uma de nós encontra significado em função como parte desse corpo. Não podemos ser como um dedo decepado, que não tem valor. Então, desde que estejamos ligadas às outras partes constituídas de maneira genial e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitas para ser, sem inveja ou sentimento de superioridade sobre os outros, sem tentar ser algo que não somos. Se você prega, limite-se a pregar a mensagem de Deus. Se você ajuda, apenas ajude. Não tente assumir o comando. Se você ensina,
apegue-se ao ensino. Se você tem a capacidade de encorajar, tome cuidado para não se tornar autoritário. Se você recebeu alguma posição de responsabilidade, não manipule. Se você foi chamada para ajudar gente em angústia, fique de olhos abertos e seja rápida em responder. Se você trabalha com os desamparados, não se permita ficar irritada ou deprimida por causa deles. Mantenha o sorriso. Mantenha o sorriso. Amem de verdade, não de maneira fingida. Evitem o mal ao próximo. Apeguem-se ao bem como puderem. Sejam boas amigas, que amam profundamente. Não procurem estar em evidência. E aí, se você tem o hábito de marcar a sua Bíblia, eu queria que você marcasse esse versículo de 11 a 13. Não se deixem esgotar. Mantenha-se animada e disposta. Não se deixe esgotar, mantenha-se animada e disposta. Sejam servas vigilantes do Senhor, com uma expectativa alegre, com uma expectativa alegre. Não desista em tempos difíceis, mas orem com fervor. Eu vou ler de novo. Não desistam em tempos difíceis, mas orem com fervor. Ajudem os cristãos necessitados e pratiquem a hospitalidade. Abençoe os inimigos. Não haja maldição em suas palavras. Ria quando suas amigas estiverem alegres. Chorem com elas quando estiverem tristes. Ajudem-se uns aos outros. Não sejam arrogantes. Façam amigas entre as pessoas mais simples. Não se julguem importantes. Não revidem. Descubram a beleza que há em todos. Se você a descobriu em você, faça o mesmo com todos. Não insistam na vingança. Ela não pertence a vocês. E eu vou ler de novo. Não insistam na vingança. Ela não pertence a vocês. Eu vou julgar. Eu vou cuidar disso, diz Deus. Vou ler a terceira vez, tá bom? Não insistam na vingança. Ela não pertence a vocês. Eu vou julgar. Eu vou cuidar disso, diz Deus. As escrituras recomendam que se você vir seu inimigo com fome, ofereça-lhe um bom almoço. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Sua bondade irá surpreendê-lo. Não permita que o mal vença em sua vida, mas vença o mal com a prática do bem. Você pode dizer amém aí a esse Romanos 12? É um texto para a gente ler de novo, tá? Quando terminar aqui, você lê ele novamente. Romanos 12. Vou fazer hoje só uma única oração, tá bom? Vamos fazer a oração final. 25 de julho, demolindo fortalezas. Porventura, a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como o martelo que esmiuça a pedra? Jeremias 23, versículo 29. Demolindo fortalezas. A nossa mente é um território espiritual. O diabo ergue fortalezas mentais, castelos de ideias destrutivas, para capturar os nossos pensamentos. Essas fortalezas são sistemas de crenças que bloqueiam a luz da verdade, como a identidade de gênero, que questiona a própria criação divina, como o príncipe da potestade do ar, ver Efésios 2:2, ele influencia as culturas por meio de ideias malignas, que se infiltram na educação, na mídia, até mesmo na política. Essas ideias criam uma névoa mental que cega o entendimento e corrompe os valores. O espírito dessa era busca desconstruir a verdade e estabelecer uma mentalidade rígida
que se opõe à palavra de Deus. Porém, as armas que usamos são espirituais e poderosas em Deus. Somos chamadas para destruirmos esses castelos de engano, renovando a mente com a sua palavra. Mudamos a frequência espiritual, ajustando a nossa percepção para que possamos ouvir claramente a voz de Deus. Não podemos lutar com armas carnais. As nossas batalhas são travadas no campo da mente, em que cada pensamento deve ser levado cativo à obediência de Cristo. A frequência espiritual é uma sintonia de rádio. Precisamos sintonizar a frequência certa, saindo da zona do medo. Você está remoendo guerras que já foram vencidas? Eu vou ler de novo. Você está remoendo guerras que já foram vencidas? Às vezes, mesmo depois de subirmos a frequência e mudarmos a estação, os inimigos da estação passada insistem em nos atormentar. Nesse caso, é preciso fazer novos ajustes para que a voz de Deus seja nítida, sem chiados. Entre nas guerras de Deus e não nas guerras que o inimigo quer colocá-lo. Ignore as notificações do inimigo. Todas as vezes que ele vier, aperte em ignorar. Ignore a ofensa, ignore o medo. Ative as notificações de Jesus e leve cativo aos seus pensamentos. Que devocional linda, né? Então, aqui, quem ministrou essa devocional foi o nosso bispo J.B. Carvalho. E ele começa no primeiro parágrafo falando sobre o território espiritual que é a nossa mente. Tudo começa com o pensamento. A ordem é pensamento, você pensa, você sente e você age. A nossa maior guerra é a guerra no campo da mente. E aí ele traz, a nossa mente é um território espiritual. E o diabo, ele ergue fortalezas mentais. E o que são essas fortalezas mentais? E aí eu queria que você escrevesse essas fortalezas, essas frases aí, às vezes você não tem um livro da devocional, mas essa devocional de hoje é uma devocional de ensino. O que são fortalezas mentais? Se você não tem a devocional, escreve aí. Se você tem, marca. Fortalezas mentais são castelos de ideias destrutivas. Castelos de ideias destrutivas para capturar os nossos pensamentos. E essas ideias, na última frase, fala assim, do primeiro parágrafo, ela cria uma névoa que cega o nosso entendimento e corrompe os nossos valores. Então, fortalezas mentais são castelos de ideias destrutivas. E quando eu li esse texto devocional, eu pensei, quais foram os castelos que eu tive que lutar, que foram construídos na minha mente ao longo da minha jornada de vida? E eu elegi aqui 3. Eu construí. Eu tinha o castelo do medo, da pobreza e da tristeza. Castelo do medo, da pobreza e da tristeza. O castelo do medo foi um dos últimos que eu tive que destruir, que eu tive que lutar contra eles, que foi o castelo do medo. E esse castelo do medo que foi construído como, Eneida? Como esses castelos são construídos dentro de nós? Como essas fortalezas mentais são construídas dentro de nós? O meu castelo do medo, ele foi construído logo que o meu esposo faleceu. E foi por causa desse castelo do medo que eu tive 3 crises fortes de ansiedade. Eu olhava para o meu cenário e eu tinha medo. E eu falava, eu não vou conseguir. Eu olhava para o meu cenário de 37
anos. Então, a Luana escreveu aqui, como são construídos os nossos castelos. Eu vou ler porque é muito interessante. Por meio de narrativas, palavras e experiências que constroem crenças. Então, ou seja, obrigada, Lu, eu passei pela experiência de perder o meu marido para o Covid. Ele faleceu com Covid. Então, logo em seguida, eu fiquei viúva com 37 anos e 3 crianças. E o castelo do medo, ele foi erguido dentro do meu coração. E eu lembro que um dia, com essa fortaleza do medo dentro do meu coração, eu fui tomada por uma crise de ansiedade muito grande, porque eu olhava para o meu contexto e eu pensava, eu não vou conseguir. Então, essas fortalezas mentais, elas são impregnadas dentro de nós, mas elas são construídas, porque naquele momento a gente se esquece que existe um Deus na nossa vida. Eu tive que destruir o castelo da tristeza, porque eu fui tomada por uma tristeza muito grande e eu pensava, não vou ser feliz novamente. Não vou conseguir sorrir novamente. Como é que eu vou sorrir sabendo que eu não tenho mais o meu marido? Como é que eu vou sorrir sabendo que os meus 3 filhos não têm mais pai? Mas quando a gente se apega à palavra de Deus, quando a gente se apega à palavra de Deus, é o primeiro parágrafo, o primeiro versículo que está aqui. Ela é como um martelo que quebra a pedra. Eneida, como é que eu vou destruir essa fortaleza mental com a palavra de Deus? Sabe, por isso que todas as devocionais eu poderia muito bem apenas ler o único versículo, mas eu sei que a palavra de Deus ela é tão poderosa, porque ela é que desfaz essas fortalezas dentro de nós. E aí, Eneida, como é que você quebrou essa fortaleza do medo? De saber que existe um Deus, que ele é pai de órfãos e de esposo de viúvas, que ele não vai nos abandonar. E a palavra de Deus, por vários textos bíblicos, vem a seguinte frase: não tenha medo, não tenha medo, eu não te dei espírito de medo. No segundo parágrafo, vai dizendo assim, ó, o espírito dessa era busca desconstruir a verdade e estabelecer uma mentalidade rígida. Somos chamadas para destruir esses castelos de engano, renovando a nossa mente com a sua palavra. Como é que eu desfaço o castelo de engano na minha mente? A pergunta é: você tem algum castelo? Alguma fortaleza que está na sua mente, alguma crença, alguma narrativa que você conta para você mesma? Eneida, eu me separei e eu me divorciei. Eu olho para o meu cenário e eu não me imagino sendo feliz novamente. Eu não consigo imaginar que nessa geração Deus tem um homem íntegro, correto, segundo o coração de Deus para minha vida. E aí, como é que essa fortaleza de mentira, ela é desfeita? E aí, se eu falo para você, a glória da segunda casa, ela vai ser maior que a glória da primeira casa. Você que hoje passou por um divórcio, por uma separação, que tem uma fortaleza, que tem uma mentira de Satanás sobre a sua vida, eu quero dizer que o seu segundo casamento, ele vai ser mais feliz. O seu segundo marido, ele vai te amar mais. E ele vai te amar, além de amar você, ele vai amar os seus filhos, até mesmo como o próprio pai deles não os amou. Somos chamadas a destruir esses castelos de engano. E eu quero que você identifique qual é o castelo hoje de engano que você vive. Qual é a fortaleza que Satanás colocou na sua vida? As nossas batalhas são travadas no campo da mente, em cada pensamento que deve ser levado cativo à obediência de Cristo. Sabe, nós fizemos a leitura de um livro, eu até separei ele aqui, que foi transformador. Nós temos o clube do livro toda sexta-feira. O Perfeito Você, da doutora Caroline Leaf. E ela fala que nós temos o poder de decidir quais serão os pensamentos que nós iremos
pensar. E a Bíblia fala assim, ó, que nós iremos pensar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é de boa fama, seja o que habita o nosso pensamento. Os pensamentos, eles têm presença. Eu vou falar de novo para você. Os pensamentos, eles têm presença, eles têm uma frequência. Eneida, aqui ela fala que os pensamentos, ele tem um raio de uns 7 metros. É por isso que eu e você, quando nós que somos mães, sabe aquele dia que você não está bem? Os nossos filhos sentem, e o nosso marido sente, e a atmosfera da casa fica pesada, fica ruim, porque os pensamentos têm presença. Observa aquilo que você tem pensado, porque os pensamentos, eles vão refletir no nosso rosto. Eu penso, eu sinto e eu vou agir. E eu quero dizer para você, que é mulher de Deus, que tem uma fé em Jesus Cristo de Nazaré, o nosso modo de agir, se você chega no seu emprego, no seu trabalho, se você chega na sua casa depois de um dia de trabalho, junto com seus filhos, com seu marido, não combina comigo e com você chegar no nosso trabalho se lamuriando, se reclamando, chorando, porque isso não combina com uma pessoa que tem Deus na vida. Não combina. E muitas das vezes, o modo que nós iremos nos comportar vai dizer para as pessoas ao nosso redor se elas vão querer Jesus ou não. Sabe aquela pessoa que você tem convidado tanto para ir na sua igreja? Fulana, bora lá no meu culto, bora lá participar da minha igreja. E aí ela olha para o resultado da igreja e da fé em você. Ela olha e fala, quero não. Essa irmã está me convidando para ir na igreja dela, para ter a fé dela, para aceitar Jesus, mas olha como é que ela é. Ela sempre está triste, a energia dela é tão baixa, ela é tão negativa. Nossa, ficar perto dela é tão ruim, o ambiente onde ela está é um ambiente pesado. Não combina comigo e com você, que é mulher de Deus. Muito pelo contrário, quando as pessoas olham para mim e para você e falam, olha, essa mulher já passou luta. A vida dessa mulher aí, se eu usasse o sapato dela por um dia, eu não iria conseguir chegar à noite calçando o sapato dela. Mas olha o testemunho que essa irmã dá. Eu quero o Jesus que tem na vida dela. Eu quero. E aí, no penúltimo parágrafo, fala assim: você está remoendo guerras que já foram vencidas? Você está remoendo guerras que já foram vencidas? Ô, gente, eu tive que lutar tanto por essa pergunta, porque logo quando o meu esposo faleceu, eu entrei num contexto que eu ficava assim, quando eu tinha o meu marido, eu poderia viajar janeiro, julho. Quando eu tinha o meu marido, a minha vida era diferente. Quando eu tinha o meu marido, eu não tinha dificuldade financeira. Quando eu tinha o meu marido, eu não tinha dificuldade com os meus filhos. Sabe aquele contexto que você se pega olhando para o passado e que a sua vida, ela começa a ser escrita baseada na história do passado? E eu falei, Deus, eu não quero viver assim. Eu não posso viver assim. O que passou, passou. E aí tem uma passagem na Bíblia que fala assim, ó, esquecendo as coisas que para trás ficam, avanço para o alvo que está à minha frente, que é Jesus Cristo. Então, você está lutando e guerreando aquilo que já foi vencido? Esquece o que passou, esquecendo as coisas que para trás ficam. Avança para aquilo que está à sua frente, porque Deus tem um futuro extraordinário para mim e para você. Mas enquanto nós ficamos olhando para as guerras passadas, eu e você ficamos como a esposa de Ló. Deus deu o comando, saia dessa terra e não olhe para trás. E ela fez o que hoje? Ela fez o quê naquela estação, e que às vezes, se a gente não vigiar, nós iremos ficar como ela? Vamos sair, mas vamos ficar olhando para trás, e o resultado de você ficar lutando aquilo que você já venceu é que eu e você, nós ficamos paralisadas. A paralisia é o resultado de quem Deus já chamou para uma nova estação, mas ela ficou olhando para trás. Será que você não está ainda apegada àquilo que passou?
Será que você já não, o divórcio já foi assinado, sabe? O divórcio já foi assinado, você já tem como eu a certidão de óbito nas suas mãos, mas você ainda vive olhando lá para trás? Você ainda vive olhando as redes sociais do seu marido, do seu ex-marido, a pessoa com quem ele está se relacionando agora? Então, o chamado é: vamos avançar, desfaça essa fortaleza que foi colocada na minha vida e na sua vida. E no último parágrafo fala assim, ó, todas as entre nas guerras de Deus e não nas guerras que o inimigo quer te colocá-lo. Não entre em guerras que não leve o seu nome. Não entre nas guerras que não leva o seu nome. Essa guerra leva o seu nome? Às vezes você está cansada porque você está lutando a guerra do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos e até mesmo dos seus filhos. Existem guerras que as pessoas é que vão ter que vencer e não você. Você vai estar ali como intercessora, porque existe uma parte que é a minha parte e uma parte que é a parte de Deus. E olha, para cada uma das nossas lutas e das lutas das pessoas que você ama, Deus já tem o escape e o livramento para cada uma dessas lutas. E Ele não permite lutas que seja maior daquelas que eu e você podemos viver e enfrentar. Na época, foi essa palavra que eu me apeguei. Se eu fiquei viúva aos 37 anos, com 3 crianças, é porque Deus olhou para mim e Ele viu que eu tinha capacidade de conduzir, criar essas crianças sozinha. E na última frase diz assim, ó, todas as vezes que o inimigo vier, aperte o botão do ignorar. Ignore a ofensa, ignore o medo. E aí eu quero dizer para você, esse ignorar é guarde o seu coração. Sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque ele é a fonte da vida. Guarde aquilo que você ouve, sabe? Seleciona aquilo que você ouve. Eneida, como é que eu guardo? Olha para o seu coração, sabe como? Como um bebê recém-nascido. A Lucy que está aí com o Levi, escreve no chat. Ô, Lucy, acho que o Levi completou 1 mês, né? Escreve aí no chat. Guarde o seu coração como um bebê recém-nascido. Sabe aquele bebê que nos primeiros dias de vida ainda nem tomou as vacinas? Que você não pode expor ele a muitas visitas, que você não pode ir com ele a ambientes públicos? Olha para o seu coração como um bebê recém-nascido e guarde ele com todo cuidado. Sabe por quê? Porque ele é a fonte da vida. Se você não guardar o seu coração, você vai adoecer. Eneide, como é que eu guardo o meu coração? Primeiro, cuidando dos seus pensamentos. Você tem o poder de selecionar aquilo que você vai pensar e aquilo que você vai rejeitar. Deus nos deu autoridade. Se Ele nos deu autoridade para pisar em cabeças de serpentes, nos deu autoridade contra as doenças, enfermidades, Ele nos deu autoridade sobre os nossos pensamentos. Todas as minhas crises de ansiedade, que eu tive 3, foi porque eu não selecionei os meus pensamentos. Eu olhei para o meu futuro e eu imaginei um futuro sem Deus. Se você é uma mulher que vive com muitas crises de ansiedade, é porque você olha para o seu futuro e você sente tanto medo, você imagina o seu futuro sem Deus. Cuide do seu coração. Seleciona aquilo que você ouve. Cuidado com as músicas que você ouve, porque as músicas, elas têm presença, e essas presenças mudam a nossa atmosfera interna. E eu quero deixar aqui, eu escrevi aqui nesse post-it, como eu demoli as fortalezas do medo, da pobreza e da tristeza na minha mente. 4 passos para demolir as fortalezas. Primeiro, identifique a mentira que você tem acreditado. Segundo, confronte com a verdade da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz a esse respeito? Por exemplo, o castelo da pobreza, meu marido, ele era o provedor principal daqui de casa. Ele ganhava bem, ele ganhava muito bem. E eu pensava, agora que ele faleceu, as coisas vão começar a faltar. Vai começar a faltar,
vai ficar contado, vai ficar regrado. E aí eu me apeguei à palavra que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, identifique a mentira, confronte com a verdade da palavra e, terceiro, declare essa verdade até que ela se firme em seu coração. Identificou a mentira? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Identifiquei a mentira. Agora, como meu marido faleceu, vai faltar as coisas aqui em casa. Qual é a verdade? O Senhor, ele é o meu pastor e nada vai me faltar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meninas, nada tem nos faltado nesses 3 anos que o meu marido faleceu. Nada tem nos faltado. Na época, a primeira coisa que eu ouvi das pessoas foram: tire os seus filhos da escola particular, porque aí vai ser menos uma despesa. Eu falei: Deus, eu não aceito tirar os meus filhos da escola adventista, porque antes mesmo deles estudarem nessa escola, eu andava ali por Taguatinga, erguia a minha mão sobre aquela escola e eu profetizava: os meus filhos vão estudar nessa escola. E quando eu ouvi as pessoas dizer: tire eles da escola particular, porque vai ser menos uma despesa, eu falei: Senhor, eu não aceito. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nesses 3 anos, eu nunca paguei uma mensalidade atrasada. A mensalidade vence dia 10. Eu pago a mensalidade dia 8, dia 9. Porque o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. E Deus não tem deixado faltar nada. Terceiro, declare essa verdade até que ela se firme no seu coração. Escreve. Escreve ela no espelho, escreve na tela do seu celular, escreve na porta do seu guarda-roupa. E por último, vigie os seus pensamentos. Pensamentos têm presença. Vigie os seus pensamentos. O Senhor deu autoridade e eu e você podemos selecionar aquilo que vai ocupar os nossos pensamentos. No que eu devo pensar? Eu devo pensar naquilo que é bom, naquilo que é agradável e naquilo que é de boa fama. Sabe por quê? Porque o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal, para trazer para mim e para você o futuro, um futuro de paz, um futuro de alegria, um futuro de abundância na minha vida e na sua vida. E sabe, eu quero terminar aqui antes de orar com vocês do último castelo que eu tive que derrubar, que foi o castelo da tristeza. Eu achava que, como meu marido faleceu, eu não iria voltar a sorrir, e eu pensava: o que as pessoas vão pensar se me vendo sorrindo e me vendo alegre? O que elas vão pensar? Eu pensava que eu não tinha permissão mais para sorrir, para me alegrar, para me divertir. Eu já compartilhei até acerca de roupas, o quanto eu fiquei pensando sobre isso. Nossa, o marido dela faleceu, olha a roupa que ela está andando. Agora ela quer se mostrar, agora ela quer dizer que ela... Eu falei: Deus, eu quero destruir essa fortaleza da tristeza. Sabe por quê? Porque por vários versículos o Senhor diz para mim e para você: alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. Outra vez eu digo: alegrem-se. Em outra passagem diz assim, ó: a alegria do Senhor é a minha força. E eu decidi: Senhor, eu não vou ser uma mulher triste. Muito pelo contrário, eu vou ser uma viúva alegre e feliz, porque a minha alegria, ela não está nas circunstâncias. A minha alegria, ela vem do Senhor. E eu que gosto muito de ler livros, quero deixar esse último livro aqui de sugestão para você: O Jeito Harvard de Ser Feliz. O nosso bispo JB, em várias pregações, ele já falou sobre esse livro. E esse livro fala, sabe o quê? Que por muitas das vezes eu e você, nós fomos enganadas, achando que iremos ser felizes quando isso acontecer. Eu vou ser feliz quando eu estiver na minha casa própria, quando eu tiver o meu carro, quando eu tiver o meu marido. E esse livro aqui, dos Estados Unidos, ele vem desfazendo tudo isso. Ele diz o seguinte: o sucesso e a felicidade, ele é encontrado
quando eu e você somos felizes no hoje, no agora, nas condições que eu e você vivemos. Então, seja feliz hoje, na condição que você está. Seja feliz hoje na sua casa de aluguel, no seu apartamento pagando aluguel. Seja feliz no seu carro quando você está andando de Uber. Seja feliz nas condições que você está, porque é você sendo feliz hoje que você vai estar na frequência de atrair aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. E se você é mulher como eu, solteira, né? Eu viúva, algumas talvez solteiras, divorciada, seja feliz hoje, sem marido, sem companheiro. Sabe por quê? Porque quando ele chegar, ele só vai agregar a sua felicidade, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Pastora, eu não sei se tem como, se a senhora puder fazer a oração final, a senhora sinaliza aqui? Talvez eu não consiga abrir o áudio, o vídeo, mas vocês me ouvem bem? Tem muito ruído externo. Não, tá perfeito, pastor. Ouvimos a senhora perfeitamente. Eu queria que a senhora nos abençoasse nessa manhã, pastora. Então, vamos, antes de orar, deixa eu te falar também uma coisa especial que é importante, que eu fiquei me lembrando. E quero abrir aqui, Eneida, pedir licença a você para abrir. Um dia eu e Eneida estivemos num gabinete com o nosso bispo e a gente foi levar umas situações específicas. E eu me lembro que a direção que o bispo nos deu naquele dia foi: por que é que você ainda está com aliança se o seu marido já morreu? Aquilo para mim foi muito mais do que só um anel no dedo. Aquilo ali foi o entendimento de alguém que tinha uma autoridade e também um discernimento de entender que a aliança estava permanecendo em uma das partes, enquanto a outra parte já não estava mais lá. Talvez você esteja com a aliança no seu dedo, no seu coração, no seu pensamento, de algo que já acabou. E aí, com essa palavra que a Eneida nos traz e faz a gente refletir, ser abençoado, eu quero completar me lembrando, Eneida querida, daquele dia em que você, lá na frente do bispo e na minha frente, você tirou a aliança. E eu sei que naquele momento, ciclos espirituais se fecharam na tua vida. E eu tenho encontrado muitas mulheres que estão vivendo um momento de divórcio, por exemplo. A aliança já não está mais no dedo do marido e ela insiste em carregar uma aliança do coração e de aprisionamento. E eu quero liberar o seu coração a viver novas coisas. Se Deus tem a restituição desse casamento, Deus vai trazer, e não a força do seu braço. Se Deus tiver que restituir todas as coisas que foram postas nessa história, Ele vai trazer uma nova aliança, e não é a força do seu braço. Então, eu quero te incentivar nesse dia a tirar a aliança do seu dedo, a tirar a aliança do seu coração e entregar a Deus, como a sua verdade nessa manhã seja a verdade do nosso Deus. Que Ele faça uma nova história, se for para voltar, se for para ter outra pessoa. Eu tenho encontrado tantos corações enlaçados na mentira, no engano e na falta de movimentação de um novo tempo. E essa devocional é para a gente poder se movimentar baseado e inspirado na história que a Eneida traz da própria vida. Então, queria te convidar a você abaixar sua cabeça, a você fechar os seus olhos e a você olhar quais são os castelos que você precisa desfazer hoje, né? Considerando esses 4 pontos que a Eneida nos ensinou hoje, que eu achei tão especial. Identifica a mentira que você tem ocupado seu coração. Eleja um versículo, uma palavra de Deus para ser a sua verdade. Mas não eleja só para ter um escrito no papelzinho na sua casa, mas que você declare decorado esse versículo dentro de você, porque quando a mentira chegar, você vai ter argumento da verdade, argumento eterno para você poder falar, e não é sobre o seu pensamento. Quando você ouvir uma circunstância, uma situação, uma acusação de alguém, você tem na ponta da língua a verdade de Deus. E no final, vigia o que você vai pensar hoje. Não acolha os pensamentos que vão trazer a construção de fortalezas e de castelos. Vamos orar?
Senhor, muito obrigada por essa manhã de sexta-feira, obrigada por essa devocional tão especial, ouvindo aqui a validação e a habilitação que o coração de Eneida tem vivido. Obrigado por castelos identificados em nós. Nessa manhã nós queremos desfazê-los. Senhor, um castelo, ele tem uma fundação e uma construção tão profunda, tão forte. Não é da noite para o dia que um castelo de mentiras nasce. E nesse dia nós queremos desfazer, pedir que o Senhor venha, Senhor, com a tua força poderosa, com a tua mão, que destrói o inimigo, que destrói todas as fortalezas e sofismas, destruir, desconstruir dentro de nós as mentiras que carregamos. Eu tenho ouvido tantas mulheres achando que não são capazes de fazer coisas que estão sendo desafiadas a fazer nesse tempo. Tira, Senhor, essa mentira de dentro delas. Que essas mentiras enraizadas tenham hoje a finalização, o fim, o término. E que a tua mão arranque da mais profundeza raiz que estejam, ó Deus, dentro do coração e da mente. Senhor, empurra a cada uma de nós naquele lugar que é um lugar de crescimento, que muitas vezes vai ser o lugar do desafio. Nos ajude a encararmos, a enfrentarmos as mentiras que têm encontrado lugar dentro de nós. Que os desafios que vierem para esse segundo semestre, eles possam ver que nós somos maiores do que eles. Que a gente veja, que pessoas validem, que a nossa família aplauda a posição que teremos diante do enfrentamento de coisas que antes eram tão pesadas e difíceis. A gente vai dizer sim, Deus, para todos os desafios que vierem, não por nós, mas por causa da tua mão sobre nossa vida, sobre o Senhor, que nos ajuda a desbaratar o inimigo. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Abençoe cada uma das tuas filhas, estas que estão aqui, aquelas que acessarão esse conteúdo. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos faça prosperar na verdade. Que coisa especial saber que o teu Espírito, o Espírito Santo de Deus, segura na nossa mão e nos conduz a toda a verdade. Que nessa manhã a gente se aquete, que a gente se cale, que a gente se assente na presença do silêncio do Senhor e a gente ouça qual é a direção que o teu Espírito deseja que a gente vá. E nessa direção, que a verdade seja anunciada e liberte o nosso coração. Assim que a gente conhece a verdade nos liberta nessa manhã, desses castelos mentirosos, e nos permita construir contigo novos lugares dentro de nós. Obrigada, Senhor, pelo cuidado e teu amor na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Amém, pastora, obrigada. Pastora, dá tchau aí para as meninas do YouTube, que nós iremos encerrar aqui a gravação. Bonitas do YouTube não estão me vendo, né? Hoje eu estou acompanhando meu maridinho no exame. Ô, gente, falar baixo aqui, marido com exame é um negócio estranho, né? Eles querem a gente, quer a gente dentro do consultório, quer a gente junto. Eu estou nesse dia assim hoje, à disposição do meu maridinho, que veio fazer um exame, vai ficar em casa, por isso que eu não estou abrindo a câmera, que tem um monte de coisa aqui em volta. Mas Deus abençoe você nesse dia, fazendo você prosperar em pensamentos de paz e não de mal, em nome de Jesus. Tchau, bonita do YouTube!